Senador Eduardo Girão, com a palavra. Mas eu tenho, presidente. Senhor presidente, Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, povo brasileiro que está nos assistindo aí por todos os veículos aqui do Senado Federal, TV Senado, Agência Senado, Rádio Senado. O Brasil tem assistido nos últimos meses a uma escalada autoritária por parte de alguns ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, as ações de Alexandre de Moraes no inquérito das fake news, onde ele mesmo investiga, faz a denúncia, julga e condena. Agora, como se não bastasse, vem essa decisão do TSE cassando o mandato do deputado estadual mais votado da história do Paraná, tornando-se o primeiro parlamentar que fica inelegível por 8 anos pelo crime de disseminar notícias falsas a respeito das urnas eletrônicas. Na visão do voto dissidente do TSE, trata-se de uma pena abusiva por não haver provas suficientes sobre a interferência no resultado das eleições de 2018. É muito semelhante, senador Estíbaliz Valentim, à prisão arbitrária de um deputado federal que deveria responder por seus abusos, primeiramente na Comissão de Ética da Câmara. Tenho visto um número crescente de parlamentares atuando no estilo pianinho. É impressionante como a gente percebe aí cada vez mais parlamentares, senador Jaime Campos, com medo de falar. Olha que coisa impressionante. Com medo de ser enquadrado, parlamentar com receio de dar entrevistas, medindo palavras, como se estivessem monitorados por uma espécie de pré-censura. Isso fere de morte, senador Espiridião Amin, o princípio constitucional da imunidade parlamentar, que vem do parlar, ou seja, apresentar, debater, defender ideias e opiniões que possam ajudar a melhorar a vida das pessoas, do cidadão brasileiro. Ou seja, a liberdade de criticar, senador Carlos Fávaro, aquilo que seja errado ou injusto, está sendo, cada dia que passa, tolhida dos parlamentares brasileiros. Existe um ponto de convergência nesse processo de perseguição em curso. São sempre pessoas, olha a coincidência, sempre pessoas ou veículos de imprensa, site, blog, que defendem ideias conservadoras ou que fazem críticas ao poder judiciário. Quando a sociedade está descontente, senador Marcos Rogério, com o governo, com o Congresso, existem eleições democráticas para corrigir os rumos. Mas o que fazer? O que fazer quando o descontentamento é com o poder judiciário? A nossa Constituição deu apenas ao Senado Federal a prerrogativa de atuar
em caso de abusos cometidos por ministros da Suprema Corte. Desde quando assumi esse mandato aqui com vocês, em 2019, foram mais de 30 pedidos de impeachment de ministros do Supremo, sendo 2 deles de minha autoria. Em 132 anos de república, muitos deputados e senadores foram cassados. Presidentes da República sofreram o impeachment, mas o Senado nunca admitiu nenhuma investigação envolvendo um sequer ministro do Supremo Tribunal Federal. Mesmo quando são cometidos abusos de poder por aqueles que deveriam dar o maior exemplo de correção em suas decisões. Por que só o Poder Judiciário está imune à investigação? Temos no Brasil a justiça mais cara do planeta. Toda instituição humana é formada, majoritariamente, por homens e mulheres responsáveis e honestos. Mas em quase todas essas instituições, sempre existem pessoas nem tão responsáveis, nem tão honestas. Senhor presidente, nós vivemos um momento muito crítico e eu só vejo 2 caminhos. Procurei, tenho refletido muito nesse tempo. O primeiro é finalmente admitir um dos vários pedidos de impeachment que estão aqui nessa casa, pendentes. O segundo é agir como Pôncio Pilatos, lavando as mãos, alimentando com isso uma verdadeira ditadura da toga. Eu confio muito na sua sabedoria, na sua serenidade e no seu senso de justiça para preservar direitos fundamentais que a gente está vendo sendo atacados a cada dia. Para encerrar, vem de Rui Barbosa, o patrono dessa casa, esse pensamento tão atual. A pior ditadura é a do Poder Judiciário. Contra ela, não há a quem recorrer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Eduardo Girão. Todos já votaram? Vamos aguardar mais uns instantes. Senador Wellington Fagundes ainda não votou. Registrou presença e ainda não votou. Vamos aguardar. Passamos agora a palavra ao senador Espiridione, próximo orador inscrito. Microfone. Eu garanto que Vossa Excelência, apesar de acompanhado, se não me engano, pelo deputado Júlio Delgado, vai prestar atenção pelo menos na parte final do meu pronunciamento. Na parte final, não na parte inicial. Primeiro eu quero me solidarizar com o meu amigo Eduardo Girão. Coisas estranhas estão ocorrendo. Este inquérito absurdo, inquisitório, que não tem objeto, nem teve começo, mas não tem fim, que o Supremo vai conduzindo, isso não é coisa boa. Parodiando as palavras do único brasileiro que foi 2 vezes ministro do Supremo, Francisco Rezec. Ele disse, isto não foi uma boa ideia. E olha que foi aprovado 2 vezes para ser ministro. Isso não vai terminar bem. E começa a criar esses subprodutos. Cassação de mandato por disseminação de críticas, eu não sei qual é o conteúdo exato, à questão da urna eletrônica. Isso é uma coisa que é para inibir uma convicção que eu tenho baseada num fato. Seção 458
é o número da urna de Içara, Santa Catarina, eleição de 2014, processo AE, ação eleitoral, tem número. Nesta urna foram perdidos 287 votos que não foram recuperados. E o senador Marcelo Castro sabe o quanto eu falei sobre isso. Não se trata da urna, eu falo de auditabilidade do voto. Esses votos foram perdidos por sentença judicial e resultaram numa mudança de candidato a deputado estadual eleito. 287 votos, alguém ganhou do outro por 28. Isso é fato jurídico consagrado. E eu vou continuar a dizer, o voto não é auditável. Disse e digo, e repito, não estou falando da urna nem de fraude. Então, se é para inibir, não é por aí. Segundo, também me parece que o indiciamento de 6 deputados federais, porque divergiram da maioria da CPI, é um caminho perigoso. E quero aqui oferecer a minha solidariedade irreprochável, como amigo que sou, a Luiz Carlos Reis. Eu ponho a minha mão no fogo por ele. E colocaria a honra e a dignidade do senador, mesmo que não fosse meu quase irmão, acima desse tipo de juízo de valor. Então, o verdadeiro Estado de Direito, a democracia, eu não estou falando dos seus exageros. Repito, eu não falo em fraude de urna, mas em auditabilidade do voto eu falo e provo. Não é auditável. Se uma urna perdeu 287 votos, perdeu. Foi dado perdimento. É um fato jurídico consumado. Agora, eu acho que nós estamos investindo contra quem tem uma opinião diferente da nossa de uma maneira intolerante. E quero deixar aqui uma advertência. Com o mesmo metro que medires, acabarás sendo medido. E nesta retaliação, não vai ficar bom para a democracia. Porque eu tenho certeza de que o seu pedido de CPI mista vai ganhar grande adesão na Câmara. Não tenha dúvida, aqui já tem as assinaturas. E vai ter as assinaturas na Câmara. Porque o que disse o presidente da Câmara ontem sobre este indiciamento é verdadeiro. É verdadeiro, presidente. E o senhor, como presidente do Congresso, não pode ficar alheio a isso. Vossa Excelência sabe melhor do que eu que o artigo 48, inciso 8 do regimento, diz que ao presidente incumbe cumprir e fazer cumprir a Constituição, a lei, as leis e o regimento. Então, eu acho que é preciso um freio de arrumação para que nós baixemos um pouco a temperatura das hostilidades recíprocas e caminhemos para o respeito a regras. No caso que eu estou falando, de regimento. E no caso de indiciamento de parlamentar, que nós saibamos reagir, não facciosamente, mas com altaneria, com a serenidade de um poder eleito pelo povo, para sabermos o que é exagero de um parlamentar e o que é a integridade do mandato. Nós temos história para saber que não é por aí que se vai. Então é um apelo. Me perdoem se eu estou me deixando levar, talvez pela emoção, mas isso é muito sério. E eu sou solidário ao que disse aqui o senador Eduardo Girão, e faço um apelo que nessa proximidade do dia de Todos os Santos, no finados, talvez numa semana de reflexão, nós possamos evoluir. Muito obrigado.